Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 6 de maio de 2023, estamos encerrando a quarta semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 14. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço. E fará ainda maiores que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Lembrando, amados irmãos, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, de certo modo, Deus já estava nele e ele estava em Adão. Mas em Jesus, nos foi dada uma nova condição. Porque antes, em Adão, éramos criaturas, mas hoje somos chamados filhos de Deus. Compreendamos, amados irmãos. O pecado manchou a criação. Vejam, o pecado, quando entrou no mundo, ele afastou o homem de Deus. Lembrem que quando Deus perguntou a Adão: Adão, onde tu estás? Aí Adão estava escondido. Ele disse: eu ouvi os teus passos no jardim e me escondi porque estava nu. Então, o homem se afastou de Deus, o homem se escondeu de Deus, ou seja, o homem saiu da luz e foi para as trevas. Ou seja, o pecado colocou o humano sob o jugo da morte. Então, a gente vai ver isso lá em Romanos, capítulo 5, versículos 14 a 17. Que quando o pecado entrou no mundo, ele manchou a criação e, é claro, colocou o homem do jugo da morte. Ele foi criado para a vida, mas agora estava destinado à morte. E assim, amados irmãos, nos apartamos do Deus vivo, apesar de toda a bondade inicial. Lembrem que quando Deus criou o mundo, ele disse que tudo era bom. E quando criou o homem, disse que era muito bom. Mas apesar de tudo isso, o pecado tirou esta bondade inicial e ele começou então a destinar o homem para a morte. E assim, amados, no evangelho de hoje, a exemplo de Moisés, Felipe quer ver a face de Deus. Lembrem que Moisés pediu para ver a face de Deus lá no Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Mas Deus avisa, que é impossível ver ao ser humano ver a face de Deus e continuar vivo. Ou seja, o ser humano não pode, na existência humana, ver a face de Deus. Nós não temos condições espirituais para estar vendo a face de Deus. E aquele que vê, diz o livro do Êxodo, não permanece vivo, ou seja, não permanece participando da existência humana. Mas, agora, amados irmãos e irmãs, Jesus, a divindade, vejam, em Jesus,
A divindade e a humanidade estão ligados pelos laços da existência terrena ou da carne. Ou seja, a vida humana do Filho único de Deus, gerado antes de todos os tempos, agora é o elo de ligação entre o humano e o divino. Lembrando, né, que quando a gente canta aquela música Sacramento da Comunhão, a gente diz Jesus, rosto divino do homem e rosto humano de Deus. Ou seja, amados irmãos, em Jesus, a carne e o sangue humanos são elevados à condição de sangue, carne e sangue de Deus. Por isso Jesus diz, isto é o meu corpo, né? Isto é a minha carne, isto é o meu sangue. Por quê? Porque na encarnação, a nossa carne passa a ser carne de Deus. O nosso sangue passa a ser sangue de Deus. E por isso, amados irmãos e irmãs, por Cristo, com Cristo e em Cristo, somos chamados a ser filhos e filhas de Deus. Lembrando aquilo que nós repetimos na Santa Missa. Vejam, somos herdeiros de Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso. O Pai é Pai nosso. A mãe é nossa mãe. Os irmãos é nossos irmãos. E vejam, tudo que é dele é nosso. A misericórdia que se derramou do coração de Jesus para nós, né, é para nós. Deus não vai guardar a misericórdia. Ele vai distribuir para nós, vai derramar sobre nós. O perdão que Jesus conquistou foi para quem? Para nós. Né? Então, a graça de Jesus é para nós, tudo é para nós. Mas, infelizmente, amados irmãos, às vezes as nossas escolhas, ao invés de nos aproximar, fazem nos afastar de Deus. Então, nós temos que ter essa capacidade de dizer, eu não quero, né? Ou seja, afastar de tudo que nos afasta de Deus. E lembrem aquela frase que a gente diz, o que vem de Deus não me afasta de Deus. Então, se algo vem de Deus, nunca vai me tirar da presença dele. Lembrem o inimigo, né, que foi lá e tentou Adão e Eva. Mas por quê? Não era de Deus, por isso afastou eles de Deus. Então, lembrando Maria, né, que disse sim a Deus, nós somos também convidados a isso, a dizer sim a Deus e deixar que a palavra dele nos purifique, a palavra dele nos converta, a palavra dele nos faça também participar. Lembra, Jesus diz, aquele que escuta minha palavra e coloca em prática, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.